Ótimo, Daniel também. Perfeito. Espera aí, o Alfredo de Assis Gonçalves está falando que está sem som e sem vídeo. Ah, mas eles não têm, né? É que eles... Ah, não, eles não podem se ver, né? Acho que é bom você esclarecer isso a todos, né? É só resolver aqui agora o Tá. meu, que não quer entrar. Bel, estamos te ouvindo bem, sim. A Bel perguntou aqui. Fadel também está por aqui, está dizendo que está dando para ouvir bem. A Márcia Matrone é ótimo, né? Respondeu aqui que ela só está com o áudio porque ela está no trânsito. Então, isso quer dizer que ela não obedeceu o isolamento social, entendeu? E muita gente também não, porque você está no trânsito, né? Isso é terrível. Grande Belisário. É bom que eu estou vendo aqui que nós estamos aqui com o Brasil todo aqui, as nossas Minas Gerais por aqui, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba aqui também, aqui Sergipe, Espírito Santo, Piauí também aqui, o Carlos Moraes também falando lá do Piauí, o Tiago também falando lá de Fortaleza, também o Tiago Osfro, nosso presidente local. Todos conectados. Renato, todos conectados já. Vamos dar mais 2 minutinhos, Silvia, para ver se entra o maior número de pessoas ainda, né? Porque normalmente as pessoas um pouco da dificuldade com a tecnologia, são 18h03, e então eu acho que a gente pode aguardar um pouquinho ainda mais, né? Silvia, você está gravando também para posteriormente para a gente? Tá ótimo. Tá sendo gravado. Tá bom, porque teve algumas pessoas que me cobraram isso também, né? Eu falei depois, Silvia, que nós vamos passar a lista de chamada de toda a diretoria, entendeu? E conselho. E depois você vai ver quem compareceu, entendeu? Quem não compareceu, depois a gente vai dar bola preta, tá? Tá combinado isso já, entendeu? É uma pequena pressão para as pessoas participarem, né? Eu tô vendo que o pessoal já está aqui se manifestando, né? Ah, o Jorge Nemer está aqui também, olha só, hein? Pô, coisa boa, pô. Ah, o Marco Lara também está aqui presente. Nossa, que coisa boa, hein? Assim, a gente poder ver que tantos amigos estão participando aqui, próximos aqui de todos nós, né? Ah, a Sônia está preocupada em falar. A Sônia já falou, a Sônia não vai vir por falta, hein? Não pode ficar tranquilo, Sônia. Bom, eu acho que são 18h05, acho que nós podemos iniciar, né? O que vocês acham, gente? Podemos dar início já? Ótimo. Eu esqueci, Então vamos lá, já temos aí um número relativo de pessoas aqui. Bom, primeiro, muito obrigado a todos aqui pela participação, aqui mais uma reunião nossa do César aqui. É uma pena que essa falta da presença física, do contato, o olhar, o face-to-face, isso faz muita falta para todos nós, né? Mas isso faz parte, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, que nós vamos superar isso, realmente. E o que a gente está buscando aqui com o César é exatamente isso, entendeu? Mostrar para as pessoas que algo dá para ser feito e algo pode ser feito, né? Então, aqui, então, o meu agradecimento inicial aqui, eu acho que eu preciso fazer para uma pessoa aqui que
que de repente ela teve aquela ideia e falou, poxa, vocês tiveram toda aquela discussão que foi interessantíssima, naquele primeiro trabalho junto com o Migalhas, onde nós fizemos aquele webinar com os Manner Partners da Sociedade de Advogados, por que a gente não fazer uma enquete, uma pesquisa com os associados do SESI, com a advocacia, com a Sociedade de Advogados, para a gente aprofundar um pouco mais isso? Que a Beatriz Zancaner, né, sócia fundadora do Zancaner, Sala e Faustino Advogados aqui, que é muito ativa no nosso comitê societário também, lá junto com o Sérgio Marangoni, que é o nosso coordenador. E é isso, eu acho que isso é um pouco do César, que o César somos nós. É essa participação ativa das pessoas aqui, que ajudam, colaboram, que a Beatriz só não deu a ideia, não. Ela deu a ideia, procurou o Daniel, né, Daniel? Aqui da B2L, conversou com ele, e ela já veio, inclusive, com um questionário já assim, praticamente finalizado já, que isso que é uma coisa interessante, que ela é aquele espírito realmente do participar, do colaborar e do fazer, efetivamente. Tá, Bia? Então, meu agradecimento, querida, mais uma vez aí, por você, por todo o seu esforço, e é bem isso, né? O César é nosso, o César somos nós, né? E você é o exemplo disso agora, inclusive, da nova geração aqui com esse trabalho, tá? Bom, queria aproveitar aqui também esse momento para fazer algumas comunicações, tá? É bom que nesse início eu faça essas comunicações, assim é o tempo das pessoas incorporando um pouco mais aqui, chegando aqui na nossa reunião aqui mensal do César, né? Nós estamos aqui nesses últimos meses aqui, eu diria nesse último mês aqui, principalmente da nossa última conversa agora, eu pensei que a nossa, né, Silvia? Nós pensamos que a nossa atividade seria mais tranquila. Eu falo a Silvia aqui, porque, como sempre, a nossa gerente executiva aqui traz a alma, que é a vida do César para a gente também. Eu acho que nós nunca trabalhamos tanto, eu e a Silvia, assim, pelo César, né, Silvinha? Aqui com diversas atividades, as coisas acontecendo efetivamente. E é muito importante que todos vocês saibam disso, tá? É que o César não parou. E aqui, alguns exemplos para vocês aqui de coisas que nós tivemos aqui trabalhando, em conjunto, inclusive, com outras, com entidades irmãs aqui, com o IASP, com a ASP, com o MDA, com o CINSA, principalmente, sempre juntos, o CINSA aqui, isso é fundamental, o nosso braço aqui, manter a nossa representatividade sindical da nossa co-irmã, o CINSA, com a GI, com o IASP, já falei, o MDA, o IDDD também, com o Hugo, mostrando o quê? Que a advocacia, com a OAB também, que a advocacia unida nós conseguimos muito mais. E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez reforçar mais essa ideia e trabalhar com isso efetivamente, tá? E com isso nós já tivemos aqui diversas ações aqui, desde as publicações dos prazos processuais, né? Que foi um pleito nosso, foi do César diretamente, junto lá no CNJ, que eu já contei, tive a oportunidade já de falar com vocês sobre isso em outras apresentações dessas que passamos agora. Nós temos também das alterações do julgamento virtual também no Supremo, com diálogo direto com o Gabinete da Presidência do Supremo, com o CNJ, que foi ótimo, o CNJ sempre de portas abertas. Aqui também precisamos fazer um agradecimento ao André Godinho, sim, o André Godinho, representante da advocacia, lá que hoje é o ouvidor do CNJ, esse jovem advogado brilhante, que prestando um grande trabalho para a advocacia, eu não diria para a advocacia, eu diria para o país. O André Godinho aqui, então, é o nosso agradecimento a ele, que viabilizou aí que as publicações não fossem interrompidas durante esse recesso que estamos passando aqui. Tivemos aqui o nosso comitê tributário e as nossas subdivisões, discutindo os mais diversos assuntos. A nossa equipe aqui, nós temos um grupo permanente que discute o que está acontecendo com o CARF hoje. Isso já desde do primeiro momento da crise do CARF, continuamos mesmo nesse período trabalhando intensamente com todos e com demais entidades também, soltando alguns manifestos relativos à área tributária, como nós tivemos aqui mais algumas tentativas dos PLs sobre a tributação sobre os dividendos, né? E mais recentemente tivemos também mais um devaneio aí daquele empréstimo compulsório, né?
E isso, então, mais uma vez eu repito a vocês, se não fosse o trabalho do César e dos seus associados junto, alimentando, trazendo esses temas para nós, para que nós pudéssemos preparar um material que é feito por nós, é feito por nós que somos do César, não é que nós temos lá uma pessoa que senta lá e faz tudo. Tá certo que a Silvia faz tudo para a gente, né? Mas a Silvia, as meninas lá que são fantásticas, mas depende de nós, os associados. E é isso, é essa colaboração, é esse ativismo que nós temos que ter efetivamente. Tivemos aqui também uma proximidade muito grande também de todas as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, com um diálogo direto. Conseguimos aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer aqui com a equipe econômica do Paulo Guedes e também do Gabinete da Presidência da República. Criamos um canal de diálogo ali, porque nós temos um ponto muito sensível com relação à tomada de investimentos no país, do Doing Business, do Banco Mundial, que é uma pesquisa que é feita, que são advogados, entidades que respondem esses questionários. E o que acontece? Ano após ano, o Brasil ele vinha caindo a sua colocação. Isso dificulta o quê? A vinda de novos investimentos, o custo do investimento do papel no Brasil é mais caro. E com isso aí, o que nós fizemos? Então, nós tivemos uma conversa muito franca sobre as medidas que o governo estava fazendo para melhorar o ambiente de negócio. E aqui nós reunimos aqui foram rodadas de reuniões, foram mais de 50 horas de reuniões que nós tivemos com diversas sociedades. Isso eu tenho que agradecer aqui a todas as sociedades e os sócios que ajudaram nesse trabalho aqui, o pessoal lá do Machado Meyer, do meu escritório, lá coordenado pelo Tito, o Ale Bertoldi pelo Pinheiro lá, coordenando pelo Pinheiro Neto, o Zé Queiroz, o Matos Filho, o Serec, do Tosini, eu já falei Matos Filho, Tosini, Serec, o BMA também, tivemos o Veirano também participando, o Sescon e Barrier. Eu sei que todos, assim, foram horas que nós dedicamos a esse trabalho, desse trabalho de aproximação, de esclarecimento. Com isso, abriu-se um canal de diálogo também para que nós pudéssemos levar propostas ao governo também de alterações legislativas para um melhor ambiente de negócios. E, coincidentemente, também nesse momento da crise, também tivemos uma discussão também direta com todos eles. Então, isso é para dar alguns exemplos aqui para vocês. Nosso comitê societário também, que junto com o pessoal da DREI também, passamos a discutir ali as novas normas sobre das assembleias, de registro de sociedades, e os mais diversos temas e assuntos nós discutimos nesses dias aí. Nós não paramos, viu, gente? Pode ficar tranquilo que nós trabalhamos direitinho aí por todos, né? Mais recentemente, nós começamos agora também, principalmente com o governo do estado de São Paulo, tá? Também, porque agora nós estamos chegando no momento da retomada efetiva das atividades. Nós sabemos que isso ainda tem um prazo para acontecer, porque, logicamente, nós ainda estamos naquela taxa de crescimento ainda do problema da contaminação, o isolamento ainda é necessário, porém, a gente já precisa pensar como será a retomada plena das atividades. Nós, a Sociedade de Advogados, aí, logicamente, por ser uma atividade essencial, não estávamos impedidos de comparecer aos nossos escritórios, mas respeitávamos todos, sim, as regras existentes e as recomendações da Organização Mundial de Saúde e que vinham dos mais diversos estados. Um ou outro havia uma vedação expressa, mas, na sua grande maioria, não estava impedido do exercício profissional, porque isso nem poderia, logicamente. Mas fomos procurados pelo governo do estado de São Paulo para ajudar nesse plano de retomada. Então, já tivemos algumas reuniões aqui, ontem, já tivemos na semana passada, tivemos ontem, hoje mais uma rodada, aqui nos reunimos com outras entidades também para discutir, poxa, o que a gente pode fazer, o que não pode, etc. Então, isso é uma coisa que está acontecendo e que nós estamos incentivar esse diálogo efetivo aí para que a gente possa transformar esse país e que possamos superar todo esse momento. Para ajudar nesse trabalho, inclusive, nós reunimos um grupo do nosso Comitê de Administração e Ética e criamos o quê? Um paper com algumas recomendações aqui do César às sociedades de advogados de como fazer essa retomada das atividades aí, local, né?
porque todos nós continuamos trabalhando na sua grande maioria aqui, né? Então, possivelmente amanhã, que ele já está na sua forma final, passando por uma última revisão nossa. Aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Novais, sempre o Novais, sempre muito prestativo e ativo aqui dentro do CESA, da nossa diretoria, do CADEP, a Cristiane Romano também, que não mediu esforços também, apesar de ficar lá em Brasília super antenada em tudo, também nos ajudando aqui. A querida Clemência Beatriz Wolters também, que é sempre, que é a nossa, o general da banda aqui, né, eu diria, que vai tocando todo mundo, pondo todo mundo para trabalhar ali. Clemência, obrigado mais uma vez. E a Marcela também, que eu não posso deixar de falar, a Marcela aqui, que ajudou, assim, porque é ótimo que todo mundo, assim, começa a construir, você faz, a Clemência fez aquele primeiro modelão, aí a gente começa, todo mundo começa a dar ideias ali, fala, poxa, quem que vai ser o Cristo que vai tornar isto um documento que seja palatável? E a Marcela, com toda a sua disposição, com a sua agenda atabalhoada, complicadíssima, foi lá e ajudando aqui a resolver. A Isabel Franco também, a Isabel também ajudando nessa construção aqui, e também alguns nossos diretores, quando levamos a questão a eles, tudo isso, que vieram, muitos não participaram diretamente, mas indiretamente trouxeram a sua colaboração, o seu ponto. Então, espero que amanhã todos vocês estejam recebendo isso. Bom, eu acho que já deu o tempo aqui, Silvia, já são 6h15, foi o tempo que eu queria dar exatamente para que nós tivéssemos uma audiência maior, e pelo número que eu estou vendo aqui, já estamos alcançando um bom número, então podemos dar prosseguimento, né? Bom, a ideia de hoje, todos os senhores aqui, logicamente, que estão aqui, na sua grande maioria, participaram dessa enquete. Eu não diria uma pesquisa, porque uma pesquisa, aqui, senão a Marina, se eu falar uma pesquisa, a Marina, que é aqui uma estudiosa do tema, ela vai sair já começando me dando uns tapas, né, Marina? Mas é uma enquete porque, logicamente, para uma pesquisa, como os senhores bem sabem, ele precisa ter todo um fundamento ali científico, para você ver se você consegue pegar todo o aspecto da coisa. E a Marina vai até explicar isso um pouquinho melhor do que eu. Não, talvez não, com certeza melhor do que eu, ela vai saber explicar isso aí, tá? Então, e aqui nós reunimos aqui o Daniel, prontamente, que é diretor executivo da B2L também, aqui um filósofo de ciência e ética, consultor de inovação jurídica aqui, um grande parceiro nosso, né, Daniel? Não é a primeira vez que trabalhamos juntos com o César, e próximo da B2L aqui, que é essa associação brasileira de Lautex e Legaltex, que é importante, que nos ajudam a trazer soluções para que a gente possa exercer a advocacia plenamente com as novas tecnologias. E esse diálogo com a B2S é fundamental, e esse diálogo e essa proximidade também, né? E ali, quando precisamos fazer assim, poxa, precisamos rapidamente fazer um questionário desse, colocar a B2L, o Daniel falou, não, pode deixar que isso aqui eu ajudo vocês, não precisa, vocês não se preocupem com isso, que eu vou fazer todas as tabelas, montar tudo, e logo aceitou o nosso convite aqui, Daniel, então muito obrigado aí por ter aceito o convite. Temos também aqui o Marcelo Binter, né? O Marcelo é consultor, sócio da Legar, governança, capital estratégico, professor do INSPER e da Fundação Dom Cabral aqui, também é um grande parceiro aqui do César, aqui não é a primeira vez aqui que o César tem, que o Marcelo atende um pedido nosso, fala, Marcelo, precisamos aqui do seu saber aqui para você poder nos dar uma orientação aqui às sociedades de advogados, o que podemos fazer, quais são os caminhos, e o Marcelo também se dispôs aqui plenamente a nos ajudar nisso. Marcelo, então eu já começo agradecendo a você também por isso, tá? Porque isso foram horas desse pessoal, não pensem, vocês não fiquem pensando que é uma coisa, receberam e se prepararam 10 minutinhos antes aqui, já desde a construção aqui do questionário, parte já começaram desde esse início, mas depois fazer toda a tabulação, ver como pode ser feita a leitura disso. Olha, eu estou aprendendo bastante com eles aqui. Um dia eu ainda chego lá, né? Aqui eu tenho que falar também da Marina, a Marina também, Feberbaum, já fizemos outros trabalhos juntos com o César aqui, coordenadora de pesquisa do Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação, CPI da FGV, doutora, mestra, se eu fosse falar o currículo de todo esse time aqui, eu acho que nós teríamos que pedir mais algumas horas aqui, né? Então,
que também veio aqui trazer um pouco de luz para a gente, para ajudar a analisar esses resultados. Daniel, vou passar para você, eu prometo que não vou interromper mais, só no finalzinho aqui, que eu volto para algumas intervenções, tá ok? Daniel, está com você. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado, Cagé, por essa parceria, por essa colaboração. A colaboração ela faz parte do DNA dessa quarta revolução industrial, que faz com que a nossa sociedade esteja em uma profunda transformação social. Muito obrigado, Marina, também por aceitar o convite. Se não fosse por ela também, com os gráficos que ela, junto com o Dr. Fernando, realizou, ficou incrível. Muito obrigado, Marcelo e Silvia, aí também pela parceria. Eu vou compartilhar minha tela, eu fiz uma apresentação na qual vou explicar algumas premissas básicas do que está acontecendo na nossa sociedade. Depois vou apresentar um ponto específico da pesquisa, porque a pesquisa é muito ampla, muito rica, e a gente teve um tempo muito pequeno para poder estar analisando todos os detalhes delas. O objetivo é que, de repente, a gente possa estar emitindo algum tipo de relatório para entregar para vocês, aí ver o que faz mais sentido mais para frente. E aí, depois de apresentar um ponto muito específico da pesquisa, como a tecnologia impacta na demanda, dar algumas sugestões bem simples, de como a gente pode estar se adaptando a essa nova realidade, que já é atual. O mundo transformou, não tem como voltar atrás, e as relações sociais, relações de comerciais, elas foram transformadas já. Aquilo que íamos viver, de repente, daqui 6, 7, 10 anos, estamos vivendo em apenas 3 meses. Estava até conversando com a doutora Marina logo no início, e é isso que está acontecendo. A gente está vivendo em 3 meses o que viveríamos em 6 anos. E é muito importante a gente acelerar essa transformação e essa inovação jurídica dentro dos escritórios. Deixa eu compartilhar minha tela um momento. Todos conseguem ver? Aqui não tô... Tá todo mundo vendo? Sim, Daniel. Ok, ótimo, perfeito. Então vamos lá. Não é uma pesquisa, é um levantamento. A Marina vai explicar com mais detalhes, mas trouxe uma amostra muito importante, e muito condizente com a realidade que seria de uma pesquisa, que seria o impacto do Covid do Covid-19 no escritório de advocacia. A primeira premissa que temos que ter em conta é que a sociedade está sendo hackeada. A gente está falando de inteligência artificial, big data, algoritmos, criptomoedas, online dispute resolution, blockchain, smart contract, machine learning, carro autônomo, impressora 3D, internet das coisas. A sociedade como um todo ela já foi hackeada, ela foi digitalizada. A questão é quando vai acontecer isso. E aí, com essa crise que nós estamos vivendo agora do Covid-19, o que está acontecendo é a aceleração dessa digitalização. Esse é o primeiro ponto. A sociedade está sendo hackeada. E o direito, como estrutura essencial da própria sociedade, então ele também vai ser impactado com isso. Porque o direito que nós vivemos hoje não é igual ao direito de 100 anos atrás, que não é igual ao direito do Renascimento, que não é igual ao direito romano e que não é igual ao direito grego. O direito em si, existem certos elementos que são essenciais, existem certos elementos que são adaptações históricas, e nós estamos vivendo justamente esse momento. O que é essencial dentro do direito? O que tem que ser transformado? E se a gente não somos conscientes disso, o que acontece? A gente pode jogar fora aquilo que é importante, que deve ser mantido, tá ok? E pode jogar fora também aquilo que deve ser transformado e que é importante para atender as necessidades da sociedade. Então, em primeiro lugar, a sociedade está sendo hackeada, o direito também está sendo hackeado, hacker no sentido positivo, existe o cracker, que é o negativo, o hacker no sentido positivo, de criar soluções digitais para que o direito seja muito mais acessível, muito mais simples, muito mais democrático. Uma segunda coisa que é muito importante a gente ter em conta é que o direito está sendo questionado. A gente vive no mundo jurídico brasileiro, o nosso mundo jurídico é superlativo. A gente tem 2% do PIB é gasto na justiça, enquanto na Europa é 0,3%, 0,4%. A gente tem 1.600 universidades de direito, 1.200.000 advogados com OAB, 100 milhões de processos judiciais, 91 tribunais, e aí, sem contar a primeira instância, segunda instância, vara, são mais de 150 sistemas diferentes rodando nos diversos tribunais.
Então, isso gera uma complexidade em que realmente fica muito difícil, muitas vezes, exercer a própria justiça. E as novas tecnologias vêm ajudar, a facilitar. E uma terceira premissa que é importante, antes de entrar na pesquisa, é que o cliente está cada vez mais exigente. Pessoal, o direito ele foi feito não para os advogados, ele foi feito para a sociedade, para a pessoa que necessita alcançar aquele bem que está sendo pleiteado. Né? Então, o cliente, desde que ele começou, através das plataformas, a dar nota para aplicativo de mobilidade urbana, ele está cada vez mais exigente. E mais do que nunca, o cliente ele está cada vez mais informado. Se é boa essa informação, se é ruim, já é um outro tema. Mas a informação ela circula de maneira muito mais democrática. Um exemplo muito simples relacionado à informação. 70% dos brasileiros têm acesso à internet, enquanto que apenas quase 50% dos brasileiros têm acesso ao saneamento básico. O que significa isso? Que tem muito mais brasileiros com acesso ao YouTube para poder aprender idiomas, aprender novas habilidades, do que acesso à própria higiene sanitária. Essa é uma transformação que nós temos que ter em conta. Então, essas são as três premissas que é muito importante como introdução para essa pesquisa e para ver a importância da tecnologia. A tecnologia ela não é uma gaveta dentro do armário de transformação. Ela é um armário, a estrutura na qual as relações culturais, processos sociais estão se realizando. A gente está vivendo uma digitalização da sociedade. Quando a gente está vendo agora, por exemplo, a questão das lives, né? Lives do sertanejo das músicas, que juntou 4 milhões de pessoas, que juntou 5 milhões. Nessa semana, dentro de um game, tá ok? Fortnite, se não me equivoco o nome, juntou-se 17 milhões de pessoas numa realidade virtual. Olha só, essa realidade ela já não é distante, ela já é presente. E cada vez mais ela permeia o tecido da nossa sociedade. E aí o que fazer diante desse tsunami de transformações? Né? Como agir? Né? Muitas das vezes o advogado fica perdido diante disso. E aí vamos um pouquinho antes de dar essa resposta para a nossa pesquisa. Esse é um mapa geral da pesquisa. Né? 24% das pessoas que responderam ao nosso levantamento, à nossa enquete, vieram do Nordeste, 47% vieram do Sudeste, 12% vieram do Sul, 10% do Centro-Oeste e 7% do Norte. Conversando com o Cagé, ele falou que esse é bem um mapa, né, do CESA, e não do CESA, da advocacia como um todo no Brasil. 631 pessoas responderam à pesquisa, tá bom? 55% foram escritórios de até 20 advogados, 15% unipessoal, com apenas um advogado, 12% até 50 advogados, 8% arredondando para cima, até 100 e 7,7% mais de 100 advogados. Então, essa é a amostra geral, estou indo do geral e aí depois eu vou entrar no particular, do que eu considero interessante. As áreas de atuação, né, os escritórios poderiam marcar mais de um, em primeiro lugar possível, depois empresarial, consultivo, trabalhista, tributário, imobiliário, familiar, societário, público, recuperação judicial com pessoas de massa. Essa também é a amostra de porcentagem, né, das pessoas que participaram dos diversos perfis dos escritórios. E aqui vem a primeira pergunta, uma pergunta que é interessante, que eu acho que manifesta um pouco o aspecto positivo diante da crise. Claro que a gente perguntou até maio, né, o seu escritório já reduziu, ou pretende reduzir os recebimentos dos advogados durante esse período? Né? E aí, 43% disseram que, por enquanto, não pretende reduzir os recebimentos dos advogados. E 25% foram enfáticos, falaram, não vamos reduzir. Aí 13% disseram que já reduziram 20%, 12% 50% e 5% falaram que reduziu 70% dos recebidos dos advogados. Então, isso é relacionado ao que saiu da pesquisa relacionado à redução dos recebimentos. Seu escritório já rescindiu o contrato com advogados ou pretende rescindir até maio? Então, 48% falaram que, por enquanto, não pretende rescindir. 40% disseram que não pretende rescindir. Então, a gente está falando de um universo de 88% que quer manter o próprio escritório. Depois, o Marcelo vai trazer uma reflexão que é muito importante da manutenção desses advogados dentro do próprio escritório, que é toda a dimensão da formação da cultura, modo de trabalhar, para que também não impacte no pós-crise. Mas eu vou deixar essa fala com o Marcelo. Depois, 9% disseram que já reduziu até 20%,
e 1% para duas últimas questões, coloquei reduzir até 50% e até 70%. Então, a gente vê um cenário possível. Claro que cada semana é um mês dentro dessa crise, não sei se vocês estão percebendo isso. Então, esse cenário é agora, que foi respondido até quarta-feira da semana passada. Se a gente voltar a pesquisa daqui 2 ou 3 semanas, de repente já muda todo esse cenário. E aí, pessoal, já descendo para um aspecto particular, só para vocês terem a noção, né, da distribuição, e explicar um pouco, foram 631 respostas que nós analisamos, foi muito legal a adesão, né, das pessoas que participaram na pesquisa. 16% das respostas eram relacionadas ao escritório unipessoal. 56% das respostas, escritório pequeno, de 2 até 20. De 13% foi de 21 a 50, 8% de 51 a 100 e 8% mais de 100. Então, mais ou menos, esse é o nosso universo. E que gráfico é esse aqui? Dos 631 escritórios que responderam, 22% usa Lautec e 78% não usa Lautec. E aí eu vou comparar os escritórios que usam Lautec com aumento ou diminuição da demanda, é o que vai vir no próximo slide. Uma coisa que é bem curiosa e que vai também estar no próximo slide é que quanto maior o escritório, maior é a adoção de Lautex e Legaltex, tá bom? Aí ele diminui um pouco quando vai para mais de 100 escritórios. E aí, pessoal, uma primeira gráfico de reflexão que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Eu peguei essa pergunta, seu escritório já sofreu com o impacto do Covid referente às novas demandas, né, até agora, e aí o que eu peguei? Eu juntei todas as respostas. Esse aqui é relacionado à queda, tá bom? Então, a pergunta era se caiu até 20%, se caiu até 50% e se caiu até 70%. Então, juntei todo mundo que falou que caiu e aí dividi por tamanho de escritório. Então, nessa primeira coluna, em azul, são os escritórios, tá ok? Que usam Lautec. Em laranja, são os escritórios que não têm Lautec. Tá bom? E aí o que a gente percebe? Que a demanda do unipessoal para quem é usuário de Lautec, ela caiu muito mais para quem não usa Lautec. Se você observar, é uma constante. Uma coisa que é bem interessante de observar é o seguinte: quanto maior o uso da categoria de Lautecs dentro da mesma categoria, olha só, 11%, o impacto, a diferença é muito pequena. 22%, a diferença é muito pequena. Mas quando vai de 25% para 30%, a diferença ela aumenta muito. Esse 25%, eu acho que ele é muito importante. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aqui de 50 a 100, né? Então, o que a gente observa aqui é que a queda sempre foi maior para quem não usa Lautec. E até para quem é... Eu vou pular isso aqui, porque já vou para o momento... Esse aqui é o comparativo em relação se manteve. Em relação a essa mesma pergunta, manteve. E é o que a gente observa a mesma coisa. Quem usa Lautec, tá bom? Quem usa Lautec, somando tudo, manteve, né, a demanda. E a gente observa a mesma coisa. Pergunta, desculpe interromper, Daniel. Falar assim, mas claro. O que é utilizar Lautec? O que é isso? Me mandaram uma pergunta aqui. Lautex e Legaltex são empresas de tecnologia jurídica que oferecem serviço. São os RPs, são os OBA, são as empresas de jurimetria analytics, que você utiliza, são sistemas que nós utilizamos dentro dos escritórios para fazer com que o trabalho do advogado seja muito mais eficaz. Né? E o advogado ele foca naquilo que ele foi formado, que é gerar teses, atender clientes, melhorar processos. Então, Lautec é isso, que é a B2L, a Associação Brasileira de Lautecs, que a gente une todas as empresas que oferecem serviços jurídicos. E a maioria dos escritórios não utilizam ainda. Esse é um cenário que até na pesquisa que a Marina vai mostrar, também se repetiu na pesquisa que ela fez na FGV em relação à automação dos escritórios. Uma outra coisa interessante aqui é justamente isso. Quando passa de 25%, né, das pessoas daquele segmento, escritório de 21 a 50, se 25% utilizam Lautec das pessoas que responderam. Você vê que a diferença é sempre maior. Então, é nesse ponto de 25% a 30% que a gente observa um ponto de inflexão na curva, onde a gente sente um impacto positivo muito maior. E aqui é relacionado ao aumento da demanda.
tá bom? A mesma coisa se repete também, aumento da demanda em todas as categorias. Houve uma discrepância, e aí isso aqui também, né, é um levantamento, a gente está gerando hipóteses, né, que depois a gente tem que analisar de maneira científica, pesquisar mais profundamente para entender. O único que a demanda aumentou, que não utiliza tecnologia, que não usa low-tech, né, foi com mais de 100. Mas se você conta o contexto geral, né, você só o contexto geral, quem usa low-tech sempre teve menos queda, manteve maior demanda, né, e aumentou também a demanda. Ele foi capaz de absorver. Isso foi um resultado da pesquisa. E aí, pessoal, isso aqui, né, quando você lembra que eu falei do 25%? Isso aqui é o 6D da exponencialidade. Tem um livro chamado Organizações Exponenciais que eu convido vocês a lerem. É um livro que explica como as novas empresas de tecnologia cresceram e cresceram tão rápido. E as empresas de tecnologia, em última instância, elas trabalham com o quê? Com informação, com dado. E aí o direito ele trabalha com o quê? Com informação. O que são algoritmos? São leis, né? São leis das máquinas. O que é o código? São as leis da sociedade. Então, as leis, o direito, ela está susceptível à exponencialidade. E todo o processo de digitalização, ele sofre os 6 Ds que a gente chama, né? Que é a digitalização. Depois da digitalização vem a decepção, okay? Depois vem a disrupção. O que significa decepção? Significa que a nova tecnologia, em comparação à anterior, o novo processo, a nova culturação anterior, não impacta muito. E é justamente o que a gente viu na pesquisa. Quanto menos um segmento de tamanho de escritório utiliza a tecnologia, menor o impacto que a gente observa. Mas existe um momento em que acontece o ponto de inflexão, onde a curva ela deixa de ser linear, tá bom? E ela passa a ser exponencial. E aqui a gente está chegando quase nisso. Eu acho que quando a gente aumentar para 30%, 35% dos escritórios no Brasil utilizando low-techs e legal-techs, vamos ver uma verdadeira disrupção dentro do direito. Ainda não chegamos nela, mas estamos próxima a ela, tá bom? Uma outra coisa também que é importante em relação à crise é o seguinte: toda vez que a gente fala de tecnologia, existe essa curva de adoção de tecnologia, que são dos techs inovadores, dos visionários ou early adopters, que corresponde, né, justamente mais ou menos a 17%, 18%. E é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo agora a era dos early adopters, são os primeiros escritórios adotando e entendendo. Depois, a próxima onda dessa curva de adoção de tecnologia vem dos pragmáticos, aquelas pessoas que olham, veem o que dá certo e aí contratam. O que está acontecendo com a crise? Mas isso não é só no direito, não. Isso é relacionado a todos os segmentos de negócio. Eu tenho um amigo meu que tem uma rede de vinhos, ele não tinha ainda implementado o e-commerce. Ou ele tinha um e-commerce muito fraquinho. Ele está acelerando, né, o e-commerce dele agora, para poder entregar. Então, toda a sociedade, todas as relações comerciais, elas estão se transformando naquilo que chama-se de low touch economy, né, economia de baixo contato. E essa é uma tendência que vai permanecer. Então, o que eu observo também é que essa curva, essa velocidade de adoção pelos pragmáticos vai aumentar, vai diminuir, perdão. Então, o cara que adotar a tecnologia daqui 2 ou 3 anos, ele já está buscando agora o que eu faço, né, para diminuir custo, melhorar meus processos e entregar o melhor resultado para o meu cliente. Então, a gente vai ver com certeza essa curva se acelerando aqui na adoção de tecnologia. E aí, mostrando rapidamente, né, porque não é matéria agora, mas é o crescimento das low-techs, legal-techs do Brasil. A gente começou em outubro de 2017 com 20 empresas, né, esse é janeiro de 2018, julho de 2018, janeiro de 2019, né, esse é julho de 2019, está até desatualizado, são mais de 200 empresas, e pessoal, low-tech não é caro. Caro é o tempo que o advogado gasta fazendo coisas que poderiam ser automatizadas, né, gerar uma visão estratégica do negócio. Então, a gente tem vários segmentos que atendem a todos os tamanhos de escritórios, todos os bolsos, todos os gostos e sabores. Não existe mais desculpa para dizer que não pode implementar uma low-tech. Existe um falso paradigma que low-tech é caro. Low-tech não é caro. Caro é o tempo que o advogado gasta fazendo coisas que ele não deveria estar fazendo. Em vez de estar atendendo o cliente, gerando novas teses, gerando novas áreas de negócio dentro do próprio escritório. Então, as low-techs exponencializam o trabalho do advogado. Nós também temos escritórios associados ao B2L, que a gente ajuda nesse processo de digitalização. E esse é o radar da B2L, o Big Radar que a gente chama. Aqui embaixo estão as low-techs, prestadores de serviço, early stage, que são low-techs que estão no MVP na validação,
empresas também, os departamentos jurídicos estão se associando à B2L, né, e os escritórios. Então, a B2L começou há quase 3 anos atrás, com 20 Lawtechs e Legal Techs, hoje já somos mais de 500 associados de todos os segmentos, porque o nosso propósito da B2L é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade tecnológica, essa nova realidade exponencial. E aí, indo para a conclusão, pessoal, o que a gente pode fazer diante dessas novas tecnologias? A melhor alternativa é surfar, porque não tem como frear a inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente pensa que é só apenas contratar, né? Contratar uma Lawtech. É importante. Sem a contratação de uma Lawtech, eu não vou ter uma inovação. Mas a inovação ela tem 3 pilares, que é contratação de tecnologia, mudança de gestão e mudança de cultura. Todas elas adaptadas a essa nova realidade 4.0, da 4ª Revolução Industrial. E aí, quando a gente fala de 4ª Revolução Industrial, quando a gente fala de cultura, pessoal, a gente tem que ter um time dentro do nosso escritório dedicado, em constante formação, com autonomia financeira, né? Não pode ser hierarquizado demais, tem que ser colaborativo, né? Tem que ter liberdade para errar, para implementar, errar rápido, errar pequeno. Então, tem toda uma transformação cultural que é necessária dentro dos escritórios. Nós somos muito particionados, muitas vezes, pouco colaborativo, né? Isso falo em geral, né? Não falo das pessoas que estão aqui conosco, mas a cultura do advogado ela é muito litigante, né? A cultura do diálogo, e a gente está mudando isso, né? O novo CPC, né? Dentro das universidades, mas é um passo muito importante que a gente tem que acelerar. Então, se a gente quer implementar tecnologia, é importante também, junto com a tecnologia, transformar a cultura do escritório. Depois, pessoal, uma nova gestão 4.0, metodologia ágil, legal design thinking, OKR, mais do que nunca, com o trabalho remoto, vocês estão vivendo a necessidade urgente e apremiante de implementar esses métodos, né? A descentralização do poder, não fazer microgerenciamento, focar, né, na gestão, acompanhando o resultado, não cada tarefa. Então, isso é muito importante, uma gestão 4.0. E, por último, a tecnologia 4.0, né, que possa se integrar com outras tecnologias. Pessoal, concluindo, né, o que eu observo é isso, né, que a grande pergunta que muitas vezes os advogados fazem, Daniel, por onde eu começo? Como é que eu começo? Eu falo, começando. Né? Feito é melhor do que perfeito. Né? Então, muitas vezes, o advogado ele só dá o primeiro passo quando ele tem todos os cenários desenhados. E aí, quando tem todos os cenários desenhados, ele dá o primeiro passo. Só que no mundo das startups, no mundo dessa cultura, dessa mentalidade de experimentação, como é que eles funcionam? Qual é a resposta, o passo mais simples para dar um resultado positivo, mesmo que não seja o melhor resultado? Gerou um resultado positivo, dá o próximo passo. Não gerou resultado positivo, dá um passo para trás, que é o famoso MVP. Então, convido vocês realmente, se querem fazer essa transformação de inovação dentro dos escritórios, focar em 1%. Eu sei que vocês têm 100% para transformar dentro do escritório, mas foque no 1%. Dá o primeiro passo. Então, esse é o recado, né, que eu quis deixar para vocês, o que quis extrair da pesquisa também. Espero que tenha ajudado. Né? Muito obrigado a todos aí que ouviram. Sejam bem-vindos aí ao admirável mundo novo do direito. Então, tá ótimo. Então, muito obrigado, Daniel. Agora, nós vamos, na sequência, é a Marina, não é isso, Marina, que nós combinamos, ou é o Daniel? Ou é o Marcelo? A Marina, né? Marina, então, por favor, a palavra está toda com você aí. Vamos tentar otimizar um pouquinho mais o nosso tempo, porque a gente vai ultrapassar um pouquinho, mas é muito rico, logicamente, todas essas discussões, mas vamos lá. Você está sem som, Marina. Estão me ouvindo agora? Maravilha. Bom, queria agradecer imensamente, Cagé, o convite, Daniel, Marcelo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Cagé falou dos aprendizados. Na verdade, eu aprendo muito com o César, com a B2L, porque para a gente da academia é muito importante ter esse contato próximo com o mercado, justamente para entender o que o mercado precisa na nossa formação para ser cada vez mais adequada a esse momento. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Coloquei até uma foto do meu predinho lá da GV, que eu estou com muitas saudades. Bom, queria comentar um pouco sobre 2 aspectos
e eu vou ser o mais breve possível. Então, essas pesquisas estão todas disponíveis na internet. E a ideia foi fazer um diálogo entre duas pesquisas muito interessantes. Uma sobre uma pesquisa de o grau de inserção tecnológica dos escritórios de advocacia, ou seja, entender se os escritórios estão preparados para receber a tecnologia, e a enquete sobre o Covid, o impacto do Covid na advocacia. Só que eu fiz um recorte de olhar para o lado da tecnologia, ou seja, a gente recortou Law-Tech e Legal-Tech justamente para ter um diálogo mais próximo com essa pesquisa que a gente conduziu durante 2 anos lá na FGV. Por que chama tanta atenção esse mercado de Law-Tech e Legal-Tech, que o Daniel já falou bastante sobre isso, mas a gente teve, em pouco mais de 1 ano e meio, um crescimento de mais de 60% de startups nesse mercado. Isso chama muita atenção e por isso que a gente achou importante a gente olhar com mais cuidado para isso, para entender até que tipos de competências, habilidades os escritórios têm sentido falta. Então, nosso estudo foi conduzido de uma maneira quantitativa e uma maneira qualitativa. Hoje eu vou falar da pesquisa quantitativa, que a pergunta central foi: qual é o grau de inserção tecnológica nos escritórios de advocacia? E a gente fez pesquisa com entrevistas estruturadas por telefone, com agência de pesquisa, para 403 escritórios, exatamente, a partir de 3 advogados. Então, a gente não pegou aqui a amostra de unipessoal, como a enquete fez. Só para falar um pouco dessa distribuição regional, a gente contemplou todas as regiões, mas a gente sabe o reflexo da advocacia é muito concentrado também no Sudeste, e isso ficou expressivo também quando a gente foi montar a nossa amostra. E aí, por isso, eu acho muito importante a gente produzir pesquisa empírica, assim como a American Bar Association tem feito, e por isso que eu valorizo tanto essa enquete que foi feita aqui com esse esforço de vocês para olhar, mesmo que é uma fotografia rabiscada, a gente consegue, pelo menos, ter acesso a dados que podem ajudar muitos escritórios de advocacia. Então, nessa pesquisa, a gente perguntou, a primeira pergunta foi com relação à gestão de conhecimento. Os escritórios estão fazendo gestão de conhecimento, ou seja, eles têm salvado o seu minutário de uma maneira organizada, salvando o documento Word 2020.02.02, porque isso, a gestão de conhecimento é o primeiro passo para receber a tecnologia. E aí, 80% dos escritórios não estão fazendo, com até 5 advogados, não estão fazendo nenhum tipo de gestão de conhecimento, e os escritórios maiores, com mais de 50 advogados, já fazem mais de 57% desses advogados, desses escritórios, já fazem essa gestão de conhecimento. E aí é muito interessante que na pesquisa, entrevistando os advogados, a gente via muitos comentários: não, o conhecimento está dentro de mim, eu gosto de começar o meu documento em branco. Enfim, então, como que a gente gere esse conhecimento todo produzido? Então, é muito importante gestão de conhecimento para que a gente possa falar em automação e depois inteligência artificial. Então, só para a gente ver o panorama geral, 63% não realizam gestão de conhecimento e 37% realizam gestão de conhecimento. Ou seja, tem Brasis muito diversos dentro do Brasil. E aí a gente passou por uma pergunta mais sofisticada, falando: vocês adotam geração automática de documentos, automação? Aí, pequenos escritórios até 5 advogados, 83% não usa nenhum tipo de automação, que é você fazer documentos automatizados. E mais de 50, 43% já usam automação. Então, aqui a gente vê que a diferença ainda é maior entre os pequenos e os grandes escritórios com uso de automação. Ou seja, 26%
usa automação de documentos e 74% não utiliza nenhum recurso. Agora, o que acho interessante a gente pontuar? Do mesmo jeito que o Daniel mostrou na enquete, a gente vê que grandes escritórios têm adotado mais o uso de tecnologia do que pequenos escritórios, e a pesquisa mostrou também um movimento de fusão entre pequenos escritórios, para que eles adotem junto tecnologia compartilhada e possam, então, utilizar, então, LegalTech, LawTech. E uma coisa importante também é que quem tem puxado fortemente tecnologia são departamentos jurídicos de empresas e principalmente de banco. Então, deixando de terceirizar muitas coisas para colocar recurso interno. Então, enfim, a pesquisa é muito mais complexa do que isso, mas eu queria falar um pouco da enquete. Então, 631 escritórios contribuíram, e, de novo, o recorte aqui que eu vou falar são de quem usa LegalTech e LawTech, tá? Com relação a esse impacto. Então, com relação ao impacto do Covid sobre novas demandas, o Daniel já falou um pouco sobre isso, mas a gente vê que quem tem LawTech e LegalTech, de certa maneira, consegue uma certa blindagem, entre muitas aspas, com relação à sua demanda. Seja porque o escritório já tem uma gestão de inovação, seja porque, enfim, ele consegue se adaptar mais rapidamente, mas essa queda realmente é um pouco menor em escritórios que usam essa tecnologia. Outra coisa que a gente achou interessante foi mostrar quem usa cloud e quem usa sistema físico. O cloud, teoricamente, dá mais possibilidade de mudança de infraestrutura, só que a gente vê que, com relação a novas demandas, isso não afeta muita diferença. Mas uma coisa interessante, bom, a gente teve um impacto grande para quem usa cloud, porque a gente teve uma alta no dólar explosiva, então o custo ficou muito mais caro. E com relação à questão física, muitos escritórios adotam tecnologias internas, como, por exemplo, acesso a VPN, que com servidores internos, que é, por exemplo, como eu tenho trabalhado lá na FGV nesses últimos tempos. E aí, se a gente vê com relação a recebimento de clientes, aí é um ponto muito importante que o Marcelo vai trabalhar, a pesquisa teria que ter ido muito mais a fundo para a gente ver quem é seu cliente. Se você tem empresa aérea ou como cliente, certamente você vai estar tendo um impacto gigantesco aí nos seus recebimentos, ou empresa automobilística e assim por diante. Mas a gente vê que a mesma tendência do primeiro gráfico, de quem tem LawTech e LegalTech, tem um impacto, a gente pode dizer assim, mais blindado também com relação a, se a gente for comparar, de quem não tem. Então, segue a mesma tendência do primeiro gráfico. E, por fim, a gente resolveu olhar também como que seria a questão da renegociação de aluguel para quem tem LawTech e quem não tem. E aí foi muito interessante ver que quem tem LawTech e LegalTech conseguiu uma redução maior de até 50%. E quem não tem, não negociou, nem precisou negociar. Claro que são muitas hipóteses possíveis, pode ser que os escritórios tenham sede própria e não precisem de renegociação, mas também isso sugere que existe uma certa flexibilidade, mobilidade espacial aí para os escritórios poderem rapidamente se reorganizar em outros espaços. E uma coisa interessante é com relação à área administrativa. E aí é um ponto que os que têm tecnologia, os escritórios com tecnologia, tiveram maior redução na área administrativa. Isso também chama atenção porque uma das hipóteses é que esses escritórios também já trabalham num limite muito grande com o seu corpo de advogados. E aí você fica mais fácil, entre muitas aspas,
cortar a área administrativa. Isso porque eles estão migrando, né? Acho essa pirâmide muito interessante, né? Do sócio, o sênior, júnior, numa pirâmide bem clara que com relação à tecnologia, mas o futuro é que a tecnologia, a área administrativa, elas fazem muito parte do negócio e a gente tem um enxugamento do corpo de advogados. Então, a gente vê essa pirâmide, de certa maneira, modificando. Mas são hipóteses, a pesquisa é riquíssima, ela mostra por tamanho de escritório, por região, por tipo de atuação dos escritórios. Isso tem variações interessantes. Então, eu convido que vocês olhem aí a enquete, fazendo essas várias análises diferentes, para a gente poder debater e compreender o cenário juntos. É isso, Cagé. Deixa eu aproveitar aqui, já que a Marina falou um pouco nisso, qual que é a nossa intenção aqui? A pesquisa, ela tem dá para fazer diversos filtros. Eu achei fantástico isso, que eu fiquei aprendendo com eles lá. Não, olha, eu posso tirar aqui. Então, eles fizeram o quê? Muito direcionado, o quê? Que perceberam quem tinha uma maior utilização de tecnologia mais facilmente está passando por esse momento de transição, agora esse momento de crise. Por quê? Quer seja mais facilidade de acessibilidade aos seus documentos para trabalhar efetivamente, tem uma série de coisas. Mas tem diversas coisas. O que eu convido aqui a todos é pegar dos comitês específicos, com o CADEP. Nós vamos pegar com o CADEP, trazer e falar, olha, Marcelo, eu queria que o CADEP, aqui você junto com o Comitê de Administração e Ética, fizesse uma apresentação mais focada aqui no cliente, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço isso e tal. Marina, aqui novas tecnologias, você e o Daniel, como é que eu faço? Então, aí nós temos o comitê de TI nosso, de tecnologia, de novas tecnologias, que isso aí a gente consegue esmiuçar mais a pesquisa. Uma das perguntas que me fizeram, que fizeram aqui para a gente, foi se os resultados disso estariam disponíveis. Sim, nós vamos disponibilizar esses resultados. Hoje nós ficamos até nessa discussão, porque como eu posso tirar ele de uma maneira seca só, sem fazer os cruzamentos e ter só aquelas primeiras respostas. Eu posso fazer isso e já disponibilizar. Mas o interessante também é o cruzamento das informações e da maneira que eu posso extrair. E é isso que nós estamos discutindo para ver como que nós podemos fazer para entregar para todos, né? Marcelo, só para comentar, falar, essa que é a planilha, e a gente pode selecionar por tamanho, por área, e fazer todos os cruzamentos de uma maneira inteligente. Então, realmente, a pesquisa ela pode ser muito mais aprofundada nos comitês, como o Cagé falou. Então, acho que realmente é um material muito rico que a gente não pode perder de vista. Então, tá ótimo. Então, nós faremos isso é um compromisso nosso, mas aí nós temos o quê? Da ajuda de vocês. É que nem fala, o SES é feito por pessoas, é feito por nós. Aí eu preciso da colaboração de vocês para que tragam. Falar, poxa, será que eu consigo fazer uma leitura assim? Sim, de repente a gente consegue. Fazer para seccionais, eu quero saber, na minha seccional aqui, ó, tivemos tantos respondentes. Qual que foi a resposta desses aqui? Como é que foram atingidos ou não? Quais são as soluções? Por região, nós podemos fazer isso também. Marcelo, vamos lá então. Você, Marcelo, eu não vou falar mais. Tá ótimo, Cagé. Obrigado aí pelo convite. Agradeço também a Daniela, a Silvia, e agradeço muito a Marina, que fez um trabalho aí de tratamento desses dados e elaboração que foi fantástico e nos ajudou bastante aqui. O que eu vou falar, quer dizer, eles já trataram um pouco aí da tecnologia, de como a tecnologia funciona dentro do escritório de advocacia. Quero falar um pouco mais da parte de gestão. Tenho trabalhado aí com escritórios há mais de 10 anos, trabalhando com consultoria aí em gestão, vinda de administração de empresas, né? Trabalhei sempre com consultoria, mas também circulo muito do outro lado, faço muito trabalhos para empresas e para os clientes. Então, nesse momento, eu estou tendo uma percepção aí dos dois lados, navegando bastante de um lado e de outro. O que eu tentei fazer foi olhar se haveria algumas divergências ou pontos muito diferentes quando a gente estivesse falando em termos de tamanho. Quer dizer, a Marina e o Daniel trabalharam em um corte de tecnologia muito forte, eu tentei olhar mais tamanho e região. E aqui vem um dado interessante, porque não há grandes dispersões em relação às respostas
quando a gente olha tamanho. Em alguns pontos específicos, a gente tem um ou outro detalhe, mas, no geral, você tem tendências que são muito parecidas. Quando cai para todo mundo, um pouco mais para uns do que para outros. Quando sobe, para todo mundo, um pouco mais para uns do que para outros. Inclusive, a gente fez um corte para olhar contencioso de volume, contencioso de massa, e também não conseguimos ver, dentro dessa amostra de 600 respostas, essas diferenças. Então, aqui tem alguns pontos aí que eu estou trazendo para vocês, né? Quando a gente fala demanda por novos serviços, você tem 20% que apresentou aumento e 20% que apresentou queda significativa. Então, você tem duas pontas. Você tem escritórios que estão tendo aumento de demanda, você tem escritórios que a demanda está caindo. Nessa demanda por serviços, ela cresceu mais e caiu menos nos escritórios de 50 a 100 advogados. E nos escritórios com mais de 100 advogados, ela cresceu muito pouco, ela caiu menos. Os advogados são escritórios que se mantêm muito mais estáveis. Então, o que a gente tem? A gente tem uma queda muito acentuada nas unipessoais, nos pequenos, até 20, depois de 20 a 50, depois essa queda não é tão acentuada. Então, assim, a gente consegue olhar que os escritórios pequenos eles estão sofrendo mais com a queda e não estão tendo tanto aumento de demanda. Então, esse é um ponto importante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco com vocês sobre a base de clientes. Na hora que a gente olha a base de clientes, explica um pouco por que acontece. Recebimento dos clientes, 20% não tiveram mudança, 60% dos escritórios tiveram uma queda de até 20% nos seus recebimentos dos seus clientes. E quanto menor o escritório, maior a queda de recebimento percentual. Então, de novo, isso bate ali com a demanda de novos serviços quando a gente está olhando o de cima. Aluguel, você tem aí metade que não negociaram ainda ou não precisam negociar. E aqui tem um caso interessante, porque aluguel é um dos, vamos dizer, custos significativos dentro dos escritórios. Quem conseguiu maior redução de aluguel? Foram os escritórios de 21 a 50 advogados. E os pequenos e unipessoais foram os que estão sendo os mais afetados e os que menos negociaram aí valores de aluguel. Aí também tem uma questão interessante. Grandes escritórios têm uma dificuldade maior, provavelmente, de negociação no preço do aluguel, porque se tem investimento extremamente elevado, está muito amarrado ao seu imóvel e, normalmente, um contrato de prazo maior. Recebimento dos advogados, rescisão dos advogados e negociação com os fornecedores foi muito parecido em todos os portes de escritório. Ou seja, 50%, até o Daniel já trouxe esse dado, ainda não negociaram ou não precisaram negociar uma redução do recebimento dos seus advogados. Tem mantido o recebimento. Rescisão de advogado, 88% não rescindiram ou não pretendem rescindir o contrato dos advogados. Daqui a pouco a gente vai olhar, o escritório tem dois custos gigantes, né, que são os advogados e sua infraestrutura. E os advogados estão ligados diretamente à sua vantagem competitiva, o que os torna diferentes no mercado, a gestão do crescimento, uma série de coisas. A gente entende um pouco que isso acontece. E 70% negociaram aí com seus fornecedores. Então, por que essa variação ocorre, né? Por que está variando, então, esse desempenho, tanto em novos clientes, quanto nos recebimentos? A explicação, acho, vem um pouco pela sua base de clientes, né? Qual é a sua base de clientes? Então, escritórios que têm diversificação de carteira, normalmente tendem a ter uma maior estabilidade. E quando você olha na pesquisa, escritórios com mais de 100 advogados tiveram menor variação nos seus recebimentos. Provavelmente essa carteira é mais diversificada. Um escritório maior tende a ter uma carteira mais diversificada do que
um escritório médio. Então, isso é importante. Tem um outro lado, que é o entendimento da real necessidade do cliente. De forma geral, quando a gente conversa com os diretores jurídicos, navegando aí pelas empresas, uma reclamação muito grande é que o advogado ele é muito reativo, ele não age de uma maneira muito proativa. E ele é reativo a uma demanda, ele também não é muito proativo na exploração dessa demanda. Então, quer dizer, com isso, muitas vezes você não tem entendimento real de qual que é a necessidade do seu cliente no ponto de vista da operação dele, das necessidades jurídicas dentro da operação dele e das pressões que ele sofre dentro do dia a dia. Eu não estou falando que você não entende juridicamente o que precisa ser feito, mas como é que isso impacta o negócio dele, como é que, nesse momento, o impacto está sendo tá acontecendo e qual é a sua velocidade para dar essa resposta para o seu cliente. Então, o entendimento da real necessidade do cliente provavelmente é um ponto que lhe diz o que você pode, vamos dizer, agir proativamente. Com relação à sofisticação do cliente, que não é a satisfação do cliente, a sofisticação do cliente, a gente também enxerga dentro do mercado dos compradores de serviços clientes que são altamente sofisticados, com uso intensivo de tecnologia, informação, inteligência, como a Marina estava falando dos bancos, alguns outros setores. Então, esses clientes puxam e demandam e trabalham de uma maneira mais forte ou conseguem passar com menos pressões o momento atual. Para ele é mais fácil, é mais natural migrar para um ambiente que seja um ambiente digital. Por quê? Porque ele já está ali dentro. Enquanto você tem outras empresas que ainda são empresas, vamos dizer, muito focadas na parte analógica, empresas médias, empresas de baixa sofisticação em termos de gestão, né, na sua maturidade, no próprio uso de tecnologia. E a gente olha isso porque quando a gente pega os pequenos, as unipessoais e até 20 advogados, metade não está usando nenhum sistema de comunicação digital com seus clientes, como Skype ou Zoom, coisa que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente olha para os escritórios com menos de 20 advogados, metade está tendo, se está tendo algum tipo de, vamos dizer, de relação com o seu cliente, não está tendo essa relação de uma maneira digital, como a gente está fazendo agora. Isso mostra essa questão de sofisticação e a própria questão que o Daniel falou lá no começo, quando a gente está falando de digitalização, a gente está falando de digitalização com mudança de comportamento, mudança de cultura, mudança no perfil de advogado, mudança nos processos. É muito difícil você digitalizar se você não tiver uma maturidade de gestão, se você não tiver bons processos, se você não souber especificamente o que está acontecendo dentro do seu escritório. Então, essa é uma questão importante. E você precisa entender também, e aqui é importante para agora e para o futuro, qual que é o impacto do Covid no setor do seu cliente. Alguns setores estão sendo muito mais impactados do que outros. Se você é um escritório especializado num determinado segmento, por exemplo, de seguros, ou trabalha com energia elétrica, ou trabalha com empresas aéreas e turismo, ou se o seu escritório tem uma dependência de determinados setores, evidentemente ele vai sentir muito mais a pressão agora, e esses setores também são setores que eles vão ter maior dificuldade para se recuperar depois. Então, um ponto importante é entender como é que está o setor hoje, o que caiu, porque uma coisa é você caiu quando todo mundo subiu, uma coisa é você caiu quando todo mundo caiu. Isso é importante que a gente olhe. Então, como está o seu setor e como é que o seu setor ele vai sair aí dessa crise? Então, quando a gente olha, o cenário ele não é muito positivo. Aqui eu trouxe alguns dados que eles são ilustrativos para mostrar como é que o setor pode impactar aí o seu negócio, né? De maneira geral, o PIB brasileiro, o FMI projeta uma queda de menos 5,3%, o Itaú BBA tem hoje uma projeção de
3,5 a 6,5, lembrando que esses números têm uma possibilidade de aumentar. Eu acho muito difícil que eles reduzam. Então, o ano 2020 vai ser um ano com uma forte recessão. Então, isso é a primeira coisa que a gente está olhando aqui vamos dizer, a hora que a gente vem para essa... Deixa eu só pegar aqui. Para esse... Como é que eu falo? Aqui nesse gráfico aqui, né? Só trazendo aqui. Esse segundo gráfico, ele mostra o quê que eu acho que é importante. Infelizmente, a gente não tem esse dado para o Brasil. Mas no Brasil, você tem que entender dentro do seu setor o que está acontecendo também. Quando você olha a variação aqui de preço das ações relacionadas à sua performance, dentro do setor de saúde, você tem empresas que estão perdendo dinheiro, você tem empresas que estão ali mais ou menos, você tem empresas que estão ganhando dinheiro. Então, alguns setores têm uma dispersão maior em termos de resultado das suas empresas, outros setores têm uma dispersão menor. Então, algumas empresas de saúde estão ganhando dinheiro. Você coloca remédios, uma série de coisas. Você tem o outro lado, o hospital está passando por uma situação extremamente difícil, porque você para tudo no Covid e todas as cirurgias eletivas, todos os procedimentos, eles estão interrompidos. Então, o setor hospitalar ele vai sofrer com isso. Quando a gente olha aqui a cadeia de suprimentos, que é esse outro gráfico, vocês estão vendo uma bolinha vermelha que eu estou apontando? Ou não? Opa, então desculpa. Agora, estou falando desse gráfico aqui agora. Falei desta variação, falei desse primeiro, agora eu estou falando desse gráfico, os riscos que vocês estão enxergando. Sim. O que a gente está olhando, né? Aqui o que ele mostra? Ele mostra que em alguns setores tem um risco de disrupção elevado da cadeia produtiva, inclusive alta tecnologia. Então, o que ele está dizendo agora é, olha, você pode ter falta de matéria-prima em vários setores. Quem tem um risco alto? Tecnologia. Por quê? Porque tem um inventário pequeno, principalmente tecnologia trabalha com menos estoques, e tem baixo número de alternativas para recebimento. Aqui eu só estou dando um exemplo de como você pode fazer essa leitura do seu setor. Isso é importante que você olhe para os seus clientes e faça uma análise desse tipo para os seus clientes, para entender o que está acontecendo com eles e o que vai acontecer no pós-crise. Se a gente pega aqui o lockdown na Espanha, especificamente, aqui neste gráfico, o que a gente vê? A alimentação subiu brutalmente, o que a gente olha, o varejo de supermercados no Brasil ele tem subido. Por outro lado, bar, restaurante, ele cai, fecham praticamente zero, carros, peças, praticamente zero com lockdown, e você tem uma loja, aumento das lojas de departamento, provavelmente pelo comércio eletrônico. Então, olha, você tem variações diferentes hoje. Isso explica por quê. Você tem escritório com crescimento da demanda em 20%, escritório com queda na demanda em 20%, porque o comportamento do cliente que está acontecendo lá na ponta com a economia, ela está mudando. Esse outro gráfico ele mostra o seguinte, no curto prazo, quem tem maior potencial de ganho e quem tem maior potencial de venda. Então, se o seu escritório está nesta partezinha aqui do gráfico, provavelmente ele tem uma pressão maior de preço, maior renegociação dos pagamentos, redução em trabalho, até a possibilidade de calote passa maior. Por quê? Porque essas empresas desses setores, isso aqui é global, né? A gente não está olhando para o Brasil, elas são empresas que estão indo com a corda no pescoço muito mais forte. Você tem do outro lado algumas empresas que você pode ter algum tipo de ganho nessa época. Então, por exemplo, você pega alguns países europeus que estão com falta de alimentos, que as pessoas, todo mundo está cozinhando em casa, quer dizer, você tem menos saída, a hora que cai bar, restaurante, comida processada, já pronta. Então, esse gráfico é importante a gente olhar para falar, pô, como é que é a minha carteira de clientes? Como é que a minha carteira de clientes está composta?
Quem são os meus clientes chaves? Aonde esses caras estão? E, num segundo momento, na hora que a economia começar a melhorar, como é que eu me posiciono em relação a isso? Então, isso explica a diferença de performance e mostra também o que está acontecendo. Dentro de uma visão geral, aí eu tentei fazer um agrupamento de algumas percepções que eu tenho tido aí dentro das organizações, navegando um pouco aí pelo mundo acadêmico e empresarial. Primeiro, você tem um reconhecimento claro da crise, acho que isso não é para todo mundo, então você está olhando aqui esse gráfico aqui, quando a gente está falando de custo. Tem uma grande preocupação das empresas, como que eu crio demanda, como é que eu reduzo o custo e, principalmente, como é que eu garanto caixa. Ou seja, a empresa ela quebra pelo caixa, ela não quebra por prejuízo. E os bancos têm colocado de uma maneira muito firme que os próximos 3 anos o papel deles vai ser na recuperação das empresas. Então, quem trabalha com RJ no futuro vai ter uma demanda crescente, uma demanda muito forte aí dentro. De outro lado, você tem um papel colaborativo muito mais forte nesse momento, quer dizer, você tem uma consciência do papel da liderança de algumas empresas na sua área e nas suas cadeias produtivas, como é que elas têm que trabalhar, porque se eu apertar muito meu fornecedor, se eu não entender como é que meu fornecedor funciona, ou a proximidade com o meu cliente, ou a minha indústria, num segundo momento, toda essa indústria ela pode sair mais fraca depois da crise. Quer dizer, a dificuldade de se recuperar depois vai ser muito maior. Então, você tem essas atividades acontecendo. Quando a gente fala de pessoas, você tem uma tentativa muito grande de vários setores quando a gente está falando de preservar o quadro de funcionários. Não é uma característica única e exclusiva dos escritórios de advocacia. Todo mundo está vendo como é que preserva o quadro. Lembrando que no slide anterior você pode estar em determinados setores com apertos tão grandes e para garantir esse caixa aqui, ou esse fluxo de caixa que a gente falou, que vai ser difícil você conseguir preservar o quadro como ele deve ser preservado. Práticas extensas de home office e maior delegação. E o que é importante, né? Essas práticas, quando a gente liga aqui com, vamos dizer, inovação, né? Coisas que estão mudando. Então, cada vez mais, quer dizer, estão procurando uma aproximação com o cliente digital, um aproveitamento do modelo para mudar padrões, ou seja, padrões que a gente está falando de home office, padrões de delegação, aceleração da transformação digital e necessidade de agilidade. Então, o que o Daniel estava falando, o que a Marina falou, quer dizer, esse momento e esta crise vai mudar padrões. Os bancos estão mudando a forma que eles trabalham, os escritórios de advocacia estão mudando a forma que eles trabalham, e bancos e escritórios de advocacia sempre foram tradicionais e cautelosos na forma de realizar essas mudanças. De uma hora para outra, eles tiveram que realizar essas mudanças, ele percebeu que as coisas continuam funcionando mesmo com essas mudanças. Quer dizer, tem um estresse da adaptação, mas algumas coisas efetivamente vieram para ficar e você vai ter uma aceleração. Além de uma aceleração, você vai ter uma filtragem nas empresas mais competitivas, empresas com maior maturidade de gestão, com maior agilidade de digitalização, tem uma maior chance de sobreviver. Por quê? Porque a recuperação vai acontecer num mercado mais competitivo, com menos espaço para os escritórios e menos espaço para as organizações. Então, naturalmente, quando você tem recessão, você tem aumento da competição. E, por último, né, você tem uma questão do trabalho intensivo com informação e olhar cenário e como é que eles estão tentando olhar para o futuro. Quando começa a retomada econômica, se essa retomada ela vai ser rápida ou ela vai ser gradual, qual que vai ser a velocidade dessa retomada, isso vai variar de setor para setor. E você tem uma mudança estrutural, uma mudança conjuntural. O que significa isso?
Se você mudou a forma de fazer e a forma de relacionar, você mudou a estrutura de funcionamento do setor. A hora que você muda a estrutura de funcionamento do setor, mesmo quando as outras variáveis voltem a ser como eram antes, elas não vão mudar a forma de funcionamento das empresas. Então, isso é importante. Ou seja, se você passou a fazer home office, e isso é uma mudança estrutural dentro do seu setor, provavelmente o home office vai ficar integrado dentro da prática do escritório. Isso vai ter uma série de impacto em custo, em ocupação, no funcionamento do escritório. Evidentemente, não vai ser esse home office forçado todos os dias, todo mundo está tendo dentro de casa, e alguns ainda com criança dentro de casa, que não é muito fácil. Mas isso é importante a gente olhar também. Então, essa é a visão geral do empresariado. E aí, a gente tem que entrar dentro dessa visão, dentro desse cenário, quer dizer, entre a redução de custo. Então, todo mundo está falando que está renegociando com fornecedores e reduzindo custos. Quando a gente reduz custos, eu acho que é importante a gente trazer para vocês, eu, dentro do processo de redução de custo, costumo olhar essas quatro categorias de custo. Por que eu faço isso? Para você não cortar onde você não deve. Alguns custos têm um impacto significativo dentro do seu negócio, outros custos, o impacto não é tão significativo assim. Você tem alguns custos, como este aqui, que eu chamo de lights on, né? Luzes ligadas, que são custos que você tem para operação. Que custos são esses? É o seu aluguel, é o seu condomínio, é a sua internet, está tudo lá. Eles estão acontecendo. Se você não abriu a porta, você está sempre sendo home office, seus custos estão lá. Então, são custos que têm uma dificuldade um pouco maior de você mudar. Quando a gente fala de escritório de advocacia, a questão de aluguel, da estrutura, é um custo relevante. Você tem alguns custos que são custos relativos ao seu setor, para a sua operação. Quer dizer, aí você tem correspondente, você tem custos de OAB, você tem uma série de custos que você tem que continuar tendo esses custos para funcionar, mas, no geral, esses custos, quando a gente olha a história de advocacia, não são custos tão relevantes. Você tem alguns custos aí relativos às suas competências centrais ou que te tornam diferente dentro do mercado. Por que o cliente te escolhe ao invés de escolher o seu concorrente? O cliente te escolhe porque ele vê alguma proposta de valor que você entrega. E essa proposta de valor que você entrega, ela vem de alguma competência, de algum diferencial que você tem internamente. Esses diferenciais podem estar ligados à tecnologia, se ela for própria, se é algo que você desenvolveu e esta tecnologia, essa forma de você trabalhar, ela é única dentro do mercado. Se essa tecnologia não é sua, aí talvez até a Marina e o Daniel podem ficar meio bravos comigo, é uma percepção, mas ela é importantíssima para o seu negócio, ela é um requisito de competitividade para o seu negócio, mas não é ela que vai trazer a vantagem para o seu escritório. A vantagem mesmo, ela só vem se você desenvolveu essa tecnologia, se você tem algum uso, ou se você tem um uso muito especial de um serviço de mercado, e a gente está falando dos advogados que você tem dentro da sua organização. Então, não é de se espantar que o maior custo para as competências essenciais são os advogados, e quando a gente olha dentro da enquete, é o custo que ninguém quer mexer. Ou seja, você tem 88% falando que não fizeram, não pretendem, e, se possível, não gostariam de fazer nenhum tipo de rescisão. E você tem 75% falando que não fez nenhum tipo de mudança no recebimento dos advogados. Então, esses custos aqui relativos às competências centrais, elas estão ligados aos advogados. E aí você tem alguns custos não requeridos. Custos não requeridos, muitas vezes, estão mais ligados à vaidade do advogado do que à necessidade do negócio. É ter um espaço, uma sala mais luxuosa, mais cara e maior do que efetivamente se precisa. É ter uma série de serviços que no passado eles eram importantes e hoje
isso está mudando. Então, você vai para algumas empresas que você tem ambiente aberto, que o presidente pega o cafezinho na máquina e, quando ele chega no seu escritório, ele é servido de bandeja de prata com uma moça vestida de copeira. Quer dizer, você tem algumas coisas mudando dentro do padrão. Seu cliente está vendo essas coisas de uma forma diferente. Eu estou exagerando um pouco. Estou exagerando para mostrar, olha, quais são custos não requeridos aqui que efetivamente pode ser cortado, porque aqui é onde você mais consegue cortar esses custos. Qual que é a grande dificuldade dos escritórios de advocacia? Os seus grandes custos estão ligados à sua competência central e sua vantagem competitiva. Então, cortar custo no escritório de advocacia é difícil, e, além do que, você tem custos incorridos e não recuperados. Então, isso gera aí uma carga um pouco mais dramática. E aí, para a gente fechar, eu queria falar um pouco, né, que, nesse momento, você tem uma forte, vamos dizer, tensão dentro dos escritórios. Aí você tem todos os stakeholders e como é que você trabalha com essa tensão. Escritórios que já vinham com um problema de alinhamento dos seus sócios, problema de relacionamento entre seus sócios, neste momento específico, é o momento que ajuda a aumentar isso, a aumentar o desalinhamento, a aumentar a tensão entre os sócios, ou criar alguns problemas aí para o escritório. Então, o que eu acho importante, né? Você entender aí os stakeholders do processo, e aí eu botei 3 grupos importantes, né, que são sócios, advogados, clientes e fornecedores, como trabalhar com esses grupos especificamente. Primeiro, como é que a gente vai trabalhar junto e delegar? Como é que a gente vai manter o alinhamento? Muitos escritórios trabalham de uma maneira desalinhada, são quase escritórios dentro de escritórios. Nesse momento, como é que você vai fazer? Que você precisa do todo, que você precisa da força. Como é que você vai alinhar os sócios dentro disso? Como é que os sócios vão definir o seu modus operandi aí perante a crise, né? Porque, se você não tivesse esse modus operandi, como trabalhar e como manter o alinhamento de uma maneira muito clara, você vai ter uma dificuldade de priorização. Nesse momento, é o momento que você precisa priorizar. Qual que é o foco que você deve manter, qual que é o risco? Lembra, eu não vou cortar advogado, mas se eu tiver que cortar, de que setor, de que área? Por que eu vou cortar do civil e não vou cortar do trabalhista, que estou usando exemplos genéricos? Então, você precisa ter uma clareza muito forte, se tiver que colocar qual que é o risco, mas aonde você vai priorizar, onde você vai manter o foco do seu negócio dentro da atuação. As áreas do escritório devem estar sofrendo de maneira diferente pela sua carteira de clientes. Segundo ponto, se precisar de dinheiro, de onde vem? Vem de endividamento? Vem dos sócios? Quer dizer, é bom você começar a discutir isso antes que você precise. Porque a hora que esse problema surgir, você já está preparado de uma maneira mais eficiente. Escritórios que têm uma maior maturidade de gestão, escritórios que têm uma reserva maior, que sabem que o setor corre risco, têm uma maior facilidade de ajustar nesse momento específico. A questão entre os sócios, apertar o cinto e restrições a enfrentar. Sede, retirada, benefícios. Quer dizer, o que o sócio está disposto a abrir mão para manter o escritório nesse momento? Em alguns casos, um erro comum é o sócio não abrir mão, ele fazer todo mundo que está embaixo dele abrir mão. Isso é um problema, isso é um risco sério para o escritório, porque é o exemplo que as pessoas dão dentro da construção da cultura do escritório. Você arrochar todo o escritório para manter sua retirada pode ser um problema. Em algumas vezes, a gente vê alguns sócios tendo esse tipo de comportamento. Então, é importante que isso não, vamos dizer, não aconteça. E como é que você vai lidar com perda de membros do escritório? Porque eles saem nesse momento, ou porque eles têm uma prática que se torna absolutamente inviável, ou mesmo que eles podem falecer aí vítima
de um problema de saúde. Quer dizer, a gente está numa epidemia que tem atacado, pegado empresários, pegado gente de todos os setores. Então, como lidar com a perda de membros? Isso é uma coisa importante para se discutir, para quando isso acontecer, se acontecer, você já está um pouco mais preparado. Depois você tem a questão dos advogados. O que é importante? Uma comunicação transparente e frequente. Buscar o alinhamento com o interesse desses advogados. Se você não mostrar para ele um alinhamento de interesse, vocês estão remando junto dentro do barco, isso vai ter impactos futuros. Se for necessário você fazer desligamentos, como você vai proceder em relação a esses desligamentos? Como isso vai ser feito? Você pode desligar de N formas, ou você vai reduzir, enfim. E, principalmente, aí como é que eu vou manter o propósito aceso, a cultura forte, neste momento do escritório. E aí a questão do liderar pelo exemplo é muito importante. Quer dizer, é nesse momento de crise que as suas ações vão gerar um reflexo em cima disso. Quer dizer, se você está tendo uma queda, se você está tendo uma série de problemas, como a enquete levantou, como é que você vai trabalhar isso? Seus clientes e fornecedores, de novo, seu relacionamento, qual é a sua agilidade, qual é o seu plano de coordenação e alinhamento dessas pessoas dentro do escritório? Como é que você vai se alinhar com o seu cliente? Como é que você vai entender melhor? Então, todas essas questões elas são importantes para responder aqueles desafios que foram colocados na enquete. Tecnologia te ajuda a responder isso, gestão te ajuda a responder isso. Escritórios que estão com menos tecnologia e menos gestão nesse momento têm sofrido um pouco mais. E para a gente fechar, a gente tem uma aceleração muito forte da digitalização nesse momento. Algumas práticas estão sendo alteradas para sempre. Será requerido cada vez mais maturidade na gestão. E aí o seu grande desafio hoje é como é que você mantém o dia atual, como é que você mantém o funcionamento e como é que, ao mesmo tempo, você preserva o seu futuro, entendendo o que está acontecendo dentro do seu setor e como é que você pode ser mais forte e mais ágil no mercado, que amanhã, com toda certeza, será mais competitivo. Então, era isso aí que eu tinha para falar com vocês. Obrigado, Cagé. Bom, gente, alô? Deixa eu colocar minha imagem aqui, porque eu gosto de me ver aqui, eu sou pouco... Deixa eu tirar a tela. Isso, tira a tela, porque assim eu apareço mais, Marcelo. Pronto, estamos todos aqui. Bom, gente, olha... Ainda não foi, ainda não foi. A tela ainda está compartilhada. Não, acho que já saiu agora. Saiu, não? Não. Está compartilhada a tela ainda, Marina? Está sim. Engraçado, no meu não está aparecendo. No meu também não. Será que é a maneira como eu coloquei aqui? Ah, eu já vi, não, é por causa da maneira como eu coloquei para apresentação. Stop, tem que apertar o stop. Conseguiu apertar? Deixa eu botar aqui que ele está minimizado, ele não está aparecendo para aqui. Pronto. Agora foi. Pronto, agora foi. Então tá ótimo. Bom, gente, olha, nós estamos aqui já um pouquinho avançados na hora aqui, e é que nem eu falei, eu acho que isso é uma coisa boa, né? Porque assim, já passou 1h30, nós não percebemos realmente. Eu acho que as informações aqui que nós temos, das mais diversas, tivemos aqui algumas colocações que, na medida do possível, eu fui tentando responder aqui também já direto no chat, eu já fui respondendo. Vão disponibilizar as apresentações? Sim, nós pretendemos aqui a apresentação de cada um deles, depois nós encaminharemos, aqui é só solicitar na Secretaria do César, né, Silvia? Mas a gente está se organizando. Com relação à apresentação do resultado final da pesquisa, é isso que eu peço para vocês aguardarem um pouco ainda, que a gente está na dúvida, né, Daniel? Se a gente vai apresentar aquela primeiro que só traz um apanhado geral, sem análises, ou se vai aprofundar um pouco mais. A gente está pensando como fazer. De repente, a gente pode disponibilizar aquela primeira só para o pessoal ter uma resposta, né? Assim, né, claro, Daniel? Sim, eu acho que é. Depois o detalhamento, aquela coisa que a gente ia fazer, de tentar cruzar, de fazer, a gente pode pensar aqui um pouquinho nisso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pedir aqui para...
Sim, A Silvinha. apresentação também no YouTube. Sumiu sua voz, Silviana. A apresentação fica disponível no mesmo link no YouTube. Ah, está no mesmo link no YouTube? Ótimo. E Quem quem acessar acessou depois via Zoom... consegue assistir. Ah, só acessar o link Só acessar o link do YouTube. Ah, então tá ótimo. Pô, então já está esclarecido aqui, o ignorante aqui já acabou de ser iluminado pela Silvinha aqui mais uma vez. Bom, gente, olha, eu vou pedir o seguinte para vocês aqui, para cada um de vocês três, assim, 1 minuto para considerações finais. 1 minuto mesmo, hein? Nem que seja para ficar 1 minuto falando como eu sou lindo e maravilhoso, entendeu? Me mandando beijo. Mas vamos lá. Daniel, começando com você. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram participando. Nós temos que entender que a inovação dentro do direito é o novo mármore. E mais do que nunca, nós temos que acelerar esse processo de adoção se queremos ter ainda um destaque dentro do próprio mercado. Uma das sugestões que surgiu muito no questionário é apresentar tecnologia jurídica. E aí uma sugestão que eu deixo, aí o CAGE analisa com a diretoria, a gente organizar uma coisa chamada Demo Day, que é muito simples. A gente traz por categoria as diversas empresas e a gente pode, ao longo dos dias, ir apresentando as soluções para os escritórios estarem conhecendo quais são as Lawtechs, Legaltechs que pode estar implementando. Então, pessoal, muito obrigado por todos e podem contar comigo. Vocês têm meu contato também no LinkedIn. E, pessoal, estamos apenas no início, tá bom? Apenas no início de uma profunda transformação na sociedade e no direito. E agora é o momento. Ótimo, muito obrigado, Daniel. Marina, por favor, querida, eu sou seu fã também, você sabe disso, né, Marina? Bom, eu agradeço demais aí o pessoal todo, bastante gente acompanhando. Eu acho que esse momento é muito importante a gente passar olhando claramente para ele, assim. Por isso eu sinto muita falta, enquanto pesquisadora, de ter informações claras sobre a advocacia, enfim, seja produzidas pela OAB, pelas entidades. Então, eu acho que a produção desse conhecimento e essa colaboração para refletir sobre ele é fundamental para que a gente possa passar junto por esse momento, mas também queria dizer que, enfim, a gente está enfrentando muitas questões lá na escola também, por meio do Zoom, está todo mundo, enfim, também é desafiador estar nessa tela, porque a gente não consegue ver as pessoas, e 85% da nossa comunicação é a não verbal. Então, eu queria também dizer a gente não descuidar da saúde mental nesse momento e ter força para seguir. E super obrigada pela escuta. Marcelo, por favor. CAGE, o que eu acho que é importante e é bom para as pessoas, né? A hora que a gente está ali trabalhando no dia a dia, dentro dos escritórios, vem muitas incertezas e muitas coisas que estão acontecendo, você não sabe exatamente o tamanho daquilo. Eu acho que uma pesquisa desse tipo te ajuda a dar um painel para te situar aonde você está. Então, quer dizer, olha, está acontecendo com o meu histórico, com o meu perfil, e depois, na hora que a gente trabalhar melhor esses dados, é a mesma coisa que está acontecendo e muito similar com outros. Quer dizer, então, é uma questão que está afetando todo mundo junto. Ou, aqui eu tenho um problema maior, ou aqui eu estou melhor um pouco. Então, acho que um trabalho desse, como o César está trazendo, acho que ele, de certa forma, dá um norte, cria um referencial para as pessoas saberem em que pé elas estão em relação à adoção de tecnologias, a questão de elementos de gestão. Então, acho que parabéns aí pelo César pela iniciativa, porque isso ajuda muito nesse momento de crise. Quer dizer, minha experiência com advogado é que, nesses momentos, pela falta do treino administrativo mesmo, né, o advogado foi feito... Mas você tem bons amigos advogados, né? Tem um monte, só, inclusive uma mulher advogada. Não sou amigo, sou casado com uma, inclusive. Mas a hora que a gente olha, né, muitas vezes assim, vamos ali, vamos aqui, ou tomam decisões que vão ter um impacto significativo lá na frente. Eu acho que isso tem mudado ao longo do tempo, o advogado começar a pensar mais a médio
prazo, mais a longo prazo, ele entender que esses investimentos em tecnologia são investimentos, não são gastos. Então, tem uma série de coisas aí que precisam ser olhadas, né? E setorizar a análise, né? Entender melhor o cliente, porque uma vez você tem a maior clareza disso, uma vez você se posiciona melhor em relação aos outros, você tem maior possibilidade de tomar uma decisão, que é uma decisão mais assertiva, mais colocada. Fico aí à disposição depois. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me achar pelo LinkedIn, eu pegar o contato via César, desculpa. César e Cinza, porque o Cinza também é co-irmã, tudo isso. Então, é tudo junto e misturado, pô. Bom, gente, olha. Eu agradeço aí estar junto com a Marina, com o Daniel e você, Cajé. Bom, gente, olha, muito obrigado a todos aqui. Silvinha, como sempre, aqui, brilhante, Silvinha, assim, na sua dedicação para a gente aqui com o César aqui e com a paciência que você tem comigo aqui. Eu tenho muito que agradecer mesmo, tá, gente? Olha, eu queria também trazer aqui uma palavra, assim, as dificuldades que estamos vivendo hoje realmente são muitas. E enfrentaremos muitas mais. Mas eu acho que nós temos, assim, nós temos que estar conscientes do problema e não adianta sair gritando, desesperado, tudo aconteceu, está tudo ruim. Não, vamos construir, vamos fazer. E como fazer isso? É buscar a melhor ajuda. Como que a gente pode fazer isso? É trabalhando, é participando. Então, é o que eu falei, esse convite dessa enquete que nós fizemos, de nós ampliarmos essa discussão, essas discussões, para dentro dos nossos comitês específicos. E ali a gente convida novamente, tenho certeza que o Daniel, o Marcelo, a Marina vão ficar muito honrados aí de atender mais um chamado nosso de algum comitê, tudo isso, que vamos ter que fazer virtualmente nos próximos, aqui não sabemos até quando, mas vamos ter que fazer, e é isso, e vamos fazer. Não podemos lamentar. É ruim, eu sou um cara muito cinético, né, de toque, tudo isso. Para mim é terrível, realmente, esse distanciamento. Mas faz parte, eu acho que nós precisamos olhar tudo isso de uma outra maneira, né? E eu também aproveitar aqui para avisar para vocês que nós estamos lançando a Conexão César. Porque nós pensamos aqui, nós temos aqui... tantos momentos aqui, oportunidades de fazer outras conversas. Falar, vou fazer mais um webinar. Falei, já estou ficando cansado desse negócio de falar webinar, entendeu? Faz uma live. É que nem coaching, né? Agora tem coach para tudo, né? Então, como eu já estou ficando um pouco cansado disso, falei, Silvinha, precisamos pensar numa outra coisa. E aí veio essa ideia, então, de fazer o Conexão César. É um bate-papo onde nós vamos ter sempre um convidado aí, pelo menos nossa ideia inicial, a cada 15, 20 dias, um convidado. E o nosso primeiro convidado é o ministro João Otávio Noronha, o nosso presidente do STJ, que ele vai falar no dia 4 de maio, às 18 horas, vocês todos receberão aí o comunicado, o convite, que é a atuação do STJ no desafio da pandemia do Covid-19, tá? Como moderadores estaremos eu aqui e a Patrícia Rios também, né? Que a Patrícia Rios fez todos os contatos com o Noronha, do Leite Tosto, tudo isso. E é isso. Então, se vocês tiverem sugestões de nomes, tudo isso, tragam até nós. E eu queria encerrar como nós sempre fazemos na nossa festa do César também, né? Nós sempre encerramos com um coquetel, com um brinde. Então, nós vamos fazer exatamente isso. É o nosso brinde aqui a todos, né, Marina? Também aqui o nosso coquetel aqui do César aqui. É vodka, a Marina está bebendo vodka, não se iludam, entendeu? É vodka. Cuidando da saúde mental dela, tomando vodka pura. Exatamente. Então, é um brinde a todos vocês. Façam a mesma coisa nas suas casas, brindem a amizade, o sucesso do nosso ministro André Mendonça, aqui do nosso amigo do César, que foi por o Ministério da Justiça, que faça muito sucesso ali, assim como o Levi também, que foi para a AGU. O Levi, poucas pessoas sabem, mas muitos advogados que estão no Super Simples é graças à redação do Levi, porque quando nós tivemos uma reunião com o Guilherme Afife Domingos para pleitear a inclusão da advocacia no Simples, que eu peguei no braço, levei o Marcos Vinícius Furtado Coelho lá para discutir, sentamos na hora e fizemos a redação, o Levi que fez a redação. Então, é um grande amigo da advocacia. Saúde a todos e muito obrigado. Até a próxima. Saúde, até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Obrigado.